Olá pessoal, bem-vindo a mais um episódio no nosso Pare e Pense Podcast. A gente está aqui hoje com um irmão querido do coração, ele que é da minha amada Bragança Paulista. Exato. E nem o pastor Manuel sabia que era de Bragança Paulista, é brincadeira não. Caramba. Mas é um cidadão, né, Douglas? Bem-vindo, é um prazer pra gente demais, viu? Ter você honra, aqui mano, na mesa com a gente. E eu sei que isso vai ser bênção na sua vida. Então, como a gente sempre fala, se vai ser bênção na sua, pode ser bênção na vida de outras pessoas. Então, já para aqui, já vou te falar o que a gente vai falar sobre hoje. Okay? Para mim, um dos temas que mais relevantes, mais importantes para você entender na sua caminhada cristã, na sua caminhada de vida aqui na Terra, que é o tema esse aqui é o último, Douglas. Foi o último livro que a gente lançou. Do último livro que eles lançaram, o Deus te fez de propósito. Sim. Fala do porquê e para que Deus te criou. Sim. Douglas, tô animado demais, viu? Poder ler um pouco mais do seu livro. E esse é o nosso tema desse episódio de hoje. Propósito. Vamos falar sobre propósito de vida. Que legal. Para um cristão, como chegar nessa visão do propósito, da importância do propósito. Então, Douglas, queria começar com uma afirmação. Eu estudei filosofia, comentei com você, na faculdade, e eu li muito dois caras para mim que eram sensacionais, que era o Nietzsche e o Viktor Frankl, que ambos falaram muito sobre esse tema, que é propósito. E o Viktor Frankl, ele desenvolveu a logoterapia, né, que para quem não sabe, é a terapia do Logos, né? Que é o propósito. Que é interessante que tem João, que começa com essa afirmação, né? Que Jesus, o Filho de Deus, é o Logos, né? É o propósito, encarnado, exatamente. E aí ele diz que aquele que tem um Logos definido, aquele que tem o seu propósito firmado, aquele que entendeu o seu propósito, ele pode passar por... Ele usa a palavra almost, que é quase, né? Qualquer coisa. Aí, eu fiquei pensando, como cristão, primeiro encontro mais crucial da nossa vida é com a pessoa de Jesus. Sim. Mas o segundo, eu tenho essa tese comigo, que é encontrar o seu propósito de vida. E eu queria a sua opinião sobre essa afirmação. Então, primeiro encontro com Jesus, mais importante. Segundo, com o seu propósito. Sim. Eu concordo com essa frase, mas eu acho que eu daria uma mexida nela. Por quê? Porque quando você tem um encontro com Jesus, você tem um encontro com o seu propósito. Sim. Então, quase que não existe esses dois encontros, né? Eu acho que didaticamente a gente vai falar, né? Tipo, encontro com Jesus, encontro com propósito. Mas, na verdade, eles são uma coisa só. Né? Porque esse é um ponto muito importante, que eu acredito que a gente entendeu salvação errado. Porque no nosso mundo ocidental, principalmente, como a gente tem essa parada da classe média, que a gente chama, né? Do sonho americano todo, que é voltada a conforto e segurança, sim, a gente também começou a ler salvação baseado nisso. Então, o que é ser salvo? Cara, eu estou protegido, nada de ruim mais vai acontecer comigo, não vou ficar doente, não vai faltar dinheiro, meus filhos vão ser tudo certinho e tal. E isso não é salvação, porque Pedro foi salvo, estava de boa pescando e morreu crucificado de ponta cabeça. Verdade. Entendeu? Então, se você olha para os apóstolos, você vai falar então que eles não encontraram a salvação, porque a vida deles não foi protegida, não foi poupada. Então, o que é salvação nas Escrituras? É você ser colocado de volta no propósito de Deus. Entendeu? Então, você vai sim ser exposto a perigos. Você vai sim passar por tribulações, mas agora com propósito. Legal. E o que é não estar salvo? É passar por tudo isso à toa. À toa, sem propósito. Sem propósito. Porque assim, imagina que eu falasse pra você assim, cara... levanta aquele peso ali, entendeu? Sem propósito. Aquilo ali, cara, é terrível. Sim. É horrível. Mas agora você fala, mano, vamos na academia fazer o quê? Levantar peso. Só que agora tem um propósito. E aí já não. Aí é desenvolvimento. Aí vai ter dor, mas você sabe onde você quer chegar. Sim. Então, o propósito realmente, ele muda tudo. Entendeu? Ele muda tudo. Tanto que a grande observação do Frankl foi essa. Ele estava no campo de concentração
Ele disse, por que alguns sucumbem e alguns resistem num ambiente como esse? Por que tem pessoas que sobrevivem num ambiente como esse? E ele começa a fazer análise e era quem tinha um sentido, um propósito, tanto que é terapia do sentido, né? Sim. É muito doido isso, porque a primeira pergunta que o Vitor fazia no consultório era, por que você não se mata? Uau! Você imagina, se você está na frente do psicólogo, a primeira pergunta que ele faz para você, uau, por que você não se mata? E basicamente ele estava fazendo a seguinte pergunta, o que te mantém vivo? Por que você ainda resiste? Por que você ainda está lutando? Aí a pessoa falava, cara, meus filhos, minha família. E aí ele, a partir desse sentido, ele fazia esse sentido ampliado dentro da pessoa e ajudá-la a sair de uma depressão. Então, realmente, isso é crucial, cara. Legal. E Douglas, eu lembro que quando eu entendi o meu propósito, né, nesse encontro com Jesus e encontrar o que ele tinha para minha vida, você falou de família, eu lembrei, cara, na hora, que quanto que isso influenciou as decisões grandes da minha vida. Por exemplo, a minha esposa. Quando você encontra o seu propósito, tudo muda. Sim. Tudo muda. A sua visão para o futuro muda. A sua visão para a família muda. Tudo mudou. Eu lembro que, assim, para mim foi muito claro. Quando o Senhor me chamou para o ministério, eu pensei o tipo de esposa que eu queria ter. Que você precisaria ter, né? Exatamente. Aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Como é que a sua visão de propósito influencia as suas decisões na vida? Tudo, né? Tudo. Porque você citou o casamento, ele e eu até ampliaria, né, para relacionamentos. Né? Entendeu? Você vai agora começar a pensar em com quem você vai andar baseado em onde você quer chegar. Entendeu? Seria mais ou menos assim, eu quero ir para tal cidade, então tem um ônibus específico para chegar lá. Entendeu? Sim. Então já não é mais sobre qual é a galera que eu curto. Porque a galera que você curte pode estar indo para outra direção. Então qual é essa galera que você precisa caminhar junto, que vai junto com você ou vai te levar para esse lugar onde Deus está apontando para você, né? O seu propósito. Então, isso muda tudo. Um exemplo, né? Meu pai foi um cara que sempre me incentivou em uma área que é da leitura, né? Sempre. Meu pai bateu muito nessa parada comigo quando adolescente, criança. Você tá lendo, você tem que ler. Lê esse livro, lê mais. E lê. E ele sempre me deu o exemplo, lia muito e tal. Então, na minha adolescência ali, eu lia por obediência. Sim. Entendeu? Mas não gostava. Era penoso para mim ler. Entendeu? Eu lia tal e na obediência a ele ali, lendo. Quando que foi que eu encontrei o prazer de ler? Quando eu descobri o propósito. Quando eu peguei um livro na mão que me ensinava a crescer naquilo que Deus me fez. Cara, era assim, tipo... Eu tinha que me policiar para não ler, por exemplo, durante uma aula na faculdade. Entendi. Entendeu? E o que antes era penoso. Por quê? Porque eu descobri para que eu nasci. Então quando você pega... Você não precisa, cara, dar comissão, bônus, prêmio para passarinho voar. Você não precisa ficar falando vai para peixe nadar. Entendeu? Então, quando você descobre a parada, você não precisa mais de motivadores externos o tempo inteiro, cara. Você quer fazer aquilo, né? Então, isso muda tudo, realmente. E aí, suas escolhas... Uma frase que eu gosto muito é: não existem pessoas preguiçosas, existem pessoas que não descobriram o seu propósito. Uau. Entendeu? Por quê? Porque quando você descobre o seu propósito, ainda mais quando você consegue trabalhar com o seu propósito, você começa a amar segunda-feira. Entendeu? Eu vi uma frase numa camiseta uma vez, estava escrito assim: more summer, less Monday. Falei, cara, isso é a frase de uma pessoa que não descobriu o seu propósito. Entendeu? Você ficar vivendo para pausa. Era como se o objetivo de um celular fosse recarregar. Recarregar é necessário para ele viver o propósito dele, de fazer todas as funções para a qual ele foi criado. Esse tema do propósito, por que ele é tão fundamental? Porque qual é a coisa mais perigosa do ateísmo? É eu tirar o Criador. Se eu tiro o Criador, eu estou dizendo, você é obra do acaso, você não tem valor. Então eu posso fazer o que eu quiser do outro ser humano porque ele é uma obra do acaso, não tem uma mente pensante por trás. Então é como se a gente pegasse um pedaço de pedra que você achou na beira da estrada e você pegasse esse Mac. E você falasse, o que tem valor?
O que tem uma mente por trás, pensado, desenhado, tem um valor. E esse pedaço de pedra não tem, porque ele é uma obra do acaso. Ele caiu de uma outra rocha e tá lá. Entendeu? Então, crer no Criador é crer em propósito. Por quê? Isso aqui não é uma obra do acaso. Alguém pensou. E se alguém pensou, tem uma função. E a gente vai ter que parar e perguntar para o Criador, para quê isso foi criado? Pra quê? É porque tinha água ali, eu precisava levar até lá, então a gente pensou nisso aqui. E aí, geralmente, leva a bebida quente, então fizemos isso aqui, pra você não relar aqui. Então tem uma inteligência. Toda vez que você vai ler a Bíblia, a primeira frase da Bíblia é, no princípio, criou Deus. Qual é a primeira coisa que ele quer que você entenda? Eu sou um criador. Se eu sou um criador, tudo que existe tem um propósito. Cara, tudo isso é existe, tão profundo. Entendeu? Aí acabou. Então a pergunta inicial, a pergunta que todo pai deveria fazer, toda mãe é: para que Deus enviou esse ser humano aqui? Ele tem uma parada para fazer. Isso é importante para os pais, né? Interessante você falar isso. Sim. Porque a gente pensa que muitas vezes o filho é nosso. E que não, eu tenho... como que assim? Eu vou dar um propósito para ele, né? Você vai ser... Eu lembro que meu pai passou por isso. Meu pai foi jogador de futebol. A gente estava falando isso mais cedo, né? E essa era a trajetória da minha vida. Sim. Era seguir os passos do meu pai. Mas Deus tinha outro propósito para minha vida. Totalmente diferente. Totalmente diferente. E quando eu cheguei em casa e falei para ele, cara, que... Pai, Deus está me chamando para um ministério. A gente não tem pastor na nossa família. Não? Nenhum. E eu tava alinhado já com uma faculdade no estado, aqui no estado de Nova York, que eles iam pagar tudo para eu morar lá, jogar lá. E dali, se Deus quisesse, né? Eu ia para MLS, né? Que é a primeira divisão aqui. Né? E eu cheguei em casa e falei, pai, Deus tem outro plano para mim. Tem outro plano, ele quer que eu seja pastor, que eu cuide de pessoas e eu vou pro ministério. Aí ele falou, ok, mas foi assim, parece que eu tirei o chão dele, sabe? Hoje ele é meu braço direito. Maior incentivador. Porque ele entendeu o propósito de Deus para mim. Porque essa é a parada. Se a gente colocasse, por exemplo, a questão da felicidade, né? Eu queria até fazer uma divisão assim, da alegria e da felicidade. Alegria como algo momentâneo, felicidade como algo, né? Então a pergunta é: você tá feliz e você tá alegre, vamos dizer assim, você é feliz, né? Então, tipo assim, tem uma bebida deliciosa aqui, pô, que alegria tá tomando isso. Sim. Mas a pessoa pode estar com uma alegria tomando aquilo e ser infeliz, né? Então, agora a pergunta da felicidade é estar cumprindo um propósito. Então, mano, você pode estar ganhando 1 bilhão por mês, 1 bilhão por ano, não sei o quê, e ser um miserável. Quantos ricos se suicidam, cara? Por quê? Porque não é sobre isso, cara. É sobre você cumprir um propósito. Tanto que, o que é prosperidade? Prosperidade é ter todos os recursos necessários para cumprir o seu propósito. Isso é prosperidade. Se para cumprir o seu propósito você precisa de 10 mil... prosperidade é ter 10 mil. Se para cumprir o seu propósito você precisa de 1 milhão, prosperidade é ter 1 milhão. É você ter o recurso para fazer o que Deus mandou você fazer. Isso é prosperidade. Entendeu? Então, para uns tem que ser muito, para outros tem que ser menos, aos olhos humanos, que para Deus tudo é igual também. Sim. E Douglas, a gente falou um pouco, e você comentou isso no começo, de como que o propósito nos deixa, nos enable, né? Nos capacita a passar até por provações e coisas difíceis na vida. A gente estava falando com um amigo meu, um amigo em comum que a gente tem, né? Que perdeu o pai para uma batalha do câncer, por exemplo, né? E eu estava falando com ele, falei, cara, para mim é a maior alegria que você encontrou Jesus. Ele falou, Mateus, mudou tudo na minha vida. Aí ele mencionou, mudou o jeito que eu vi a perda do meu pai. Mudou tudo para mim. Você vê isso com as pessoas com quem você convive, ou até mesmo na sua vida, onde, cara, a minha visão do propósito me dá um chão. Exato. Para todas as coisas, inclusive as difíceis. Não, sem dúvida nenhuma. Porque olha o texto, que é um texto de muito conforto, né? Principalmente para momentos como esse. Recentemente eu e a minha esposa perdemos, né? Um nenê que estava na gestação. E tem um texto, né, clássico pra gente, né? Romanos 8:28. Tudo
coopera conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. Então, você só consegue aplicar esse texto se você enxerga propósito. Entendeu? Então, é eu olhar lá longe. É esse o grande desafio. É saber, cara, a minha esperança está naquele horizonte. Então, mesmo que coisas pareçam estar dando errado aqui, entendeu? Elas são um alinhamento para o que ele quer fazer lá. Entendeu? Legal. Então, esse é o grande lance. Então, é você não ter os seus olhos. Eu digo que propósito faz exatamente o que o meu óculos faz. Porque eu tenho miopia. Então, o que é a miopia? Uma capacidade de enxergar de perto. Então, eu vejo perfeitamente esse microfone, mas você, a parede, as próximas coisas começam a ficar embaçado. Então, nós, sem propósito, somos míopes. Então, eu consigo ver o agora. Eu quero curtir o Netflix, eu quero curtir o agora. Aí os caras se envolvem com drogas, com más companhias, com relacionamentos abusivos. Mas por quê? Porque agora eu enxergo. Entendeu? Aí vem o propósito e pum, te dá uma capacidade de ver lá longe. Dá uma capacidade de enxergar, tipo, cara, tem uma esperança abençoada, tem algo maior do que tudo isso. E aí as coisas se tornam pequenas. Eu lembro uma vez que eu vim para os Estados Unidos com a minha família, a primeira vez que eu vim com as crianças, né? E levamos eles na Disney, né? E aí, eu lembro que a gente foi no parque do Lego, da Lego. Sim. Legoland. Aí chegou lá, na entrada eles deram um mapa, né? Pra cada um e tal. E aí o Davi, meu filho, acho que ele devia ter uns 5 anos, sei lá. Ele lá com o mapa andando assim. Aí ele começou a dar uma chovidinha assim e tal. Molhou o mapa dele e rasgou o mapa dele. Aí ele começou a chorar. E chorar, e chorar, e chorar. Porque o mapa dele rasgou e tal. Aí eu parei, tive que parar ele e falar assim, filho, presta atenção. Rasgou o papel, que é a planta do parque que você tá dentro. Você tá chorando por causa de um papel estando no lugar. Uau. Entendeu? Mas por quê? Porque a imaturidade faz isso com a gente. Entendeu? A criança é míope. Você falar pra criança assim, ó, te dou 10 mil ano que vem e R$1 hoje, dá R$1 aqui. Porque ela não tem essa capacidade de... Então, é você pedir pra Deus, Deus, me faz crescer. E com certeza, o Douglas com 50 anos vai ter uma capacidade maior. O Douglas com 60 anos vai ter uma capacidade maior. Então, é ir crescendo nessa capacidade de entender, cara, tem algo maior. Legal. Douglas, no seu livro aqui, você fala sobre a diferença do porquê e do para quê que Deus nos criou. Você pode ajudar a gente a diferenciar isso aí? O grande lance do livro qual é o diferencial do livro, né? Já há vários livros sobre propósito. Sim. Mas a gente, eu e o Thiago, escrevi junto com o Thiago, a gente pesquisando e falando muito sobre isso, pregando e ajudando pessoas nesse assunto, a gente achava 2 materiais, né? Então você tinha livros cristãos falando do porquê a gente nasceu e livros cristãos e seculares falando sobre o para quê a gente nasceu. Né? Então a gente decidiu fazer um livro que tinha as 2 coisas. Então, tanto que aqui, ó, tá vendo que é a mão do homem e a de Deus, do quadro famoso, né? E aí tá escrito missão na do homem e tá chamado na de Deus. Uau. Porque a gente define propósito como casamento de 2 coisas. Tá? Então, se você pegar, por exemplo, a obra do John Piper, a obra de alguns autores, eles vão falar para você, e até nas confissões de fé, de que o homem foi criado para a glória de Deus. Nós fomos criados para a adoração. Sim. Então, alguns termos que a Bíblia usa é o sacerdócio de todos os santos. Então, e aí a gente então usou esse termo do chamado para isso. Porque a primeira vez que aparece chamado na Bíblia é Deus chamando Adão de volta para a posição dele. E chamou Deus a Adão. Por que teve que chamar Adão? Porque ele já estava fora. E qual era a posição original dele? Sacerdote. Entendeu? O homem foi chamado para cultivar e guardar. A palavra cultivar é a mesma palavra para culto. Então o homem foi criado para o culto. Então, a primeira coisa que a gente vai abordar no livro é: qual é o seu chamado? Já te respondo. Todo mundo tem o mesmo chamado. Sacerdote do Deus Altíssimo. Uma outra palavra que dá para usar é filho. Filha. Nós fomos chamados para relacionar com ele. Ponto. Você foi chamado para adoração, para comunhão com ele. Então tudo começa aí. Por que você nasceu? Até a primeira pergunta do catecismo, né, é: qual é o fim do homem? Qual é a finalidade? O porquê o homem nasceu? O homem nasceu para adorar a Deus. Ponto. Entendeu? Só que a gente precisa escrever agora sobre um segundo assunto que está no livro, que é para quê?
Porque é o seguinte, quando você começa a se relacionar com Deus, tem uma expressão na Bíblia que define muito bem até o livro, todo o livro, a nossa ideia, que é, por exemplo, Noé andava com Deus. Por que essa expressão fala tão bem? Porque fala de relacionamento, então ele tinha um relacionamento com Deus, mas fala de missão, porque ele estava em movimento. Quando você for passar tempo com Deus, eu tenho uma informação para te dar. Deus está andando. Uau, legal. Se você estiver parado, não me fale que você está com Deus. Porque o nosso Deus está em missão. Olha o que Jesus fala. O meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. O que ele está dizendo para nós? O seu pai está em missão. Se você está falando para mim que você é íntimo dele, você está no quê? Você está falando para mim que você anda com ele, você está em movimento. Então, quando você começar a se relacionar, viver o seu chamado, ele vai te apresentar a sua missão. Legal. Entendeu? Sim. Então, quando eu começo a passar tempo com ele, no meu quarto e tal, você descobre que o coração do seu pai sofre com algumas coisas que estão ao seu redor. Entendeu? Que o seu Deus chora. Entendeu? E que ele plantou em você uma solução para alguma parada que está ao seu redor. Legal. Que ele te fez de um jeito... O livro tem uma proposta de, cara, você começar a ser apaixonado por quem Deus... a forma que Deus te fez. A cor da sua pele, o cabelo que você tem, a cor dos seus olhos, o seu sotaque, a nação que você nasceu, entendeu? As habilidades que você tem, o que você gosta e não gosta, você começa a ter prazer nisso. Por quê? Porque isso é a bagagem, é a mala que Deus te mandou e essa mala te aponta para o seu destino. Se Deus mandou na sua mala sunga, entendeu? Se Deus colocou na sua mala protetor solar, entendeu? Deus não quer que você vá para o Alasca. Sim. Se Deus colocou na sua mala bota, cachecol, luva e touca, Deus não quer que você vá para o Rio de Janeiro. Aquilo que está em você é um apontamento da missão que Deus quer que você cumpra. Ah, que droga, eu nasci na favela. Sabe por que você nasceu na favela? Que tem um monte de gente na favela. E que o cara que nasceu no palácio não tem acesso. Não vai ser ouvido. Pô, eu nasci nessa família aqui, tal. Sabe por que você nasceu nesse contexto? Porque tem um monte de gente nesse contexto. E se tem gente ao seu redor, você nasceu no lugar certo. Porque Deus está em missão. Ele quer restaurar todas as coisas. Então, esse é o grande lance. Por que adorar a Deus? Para quê? Entendeu? Eu gosto de usar o texto em que um religioso chega para Jesus e fala: mestre, qual é o grande mandamento? Em outras palavras, ele estava perguntando isso. Mestre, qual é o propósito da vida de uma pessoa? Tipo assim, o que Deus determinou? Vivam isso. Qual é a resposta dele? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e o teu próximo como a ti mesmo. Né? Então, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, tua alma, tua força, teu entendimento. Por que você nasceu? E o teu próximo como a ti mesmo. Para que você nasceu? Então, sacerdócio e serviço. Entendeu? É o chamado e a missão. Entendeu? E aí, o chamado é igual para todo mundo. Sacerdote. Então, é comunhão com Deus, é viver relacionamento com Ele, coisa mais deliciosa do mundo. A missão varia. Por quê? Ama o teu próximo como a ti mesmo, vai ter que fazer uma pergunta. Quem é que está próximo de você? É diferente de quem está próximo de mim. Entendeu? Eu estou em Bragança. Você está em Boston. Então, os próximos de você estão em Boston. Os próximos de mim estão em Bragança. Entendeu? Eu tenho um sotaque, eu tenho um jeito. Eu vim, por exemplo, de uma raiz de Assembleia de Deus. Então, provavelmente, o meu próximo varia de você que veio de uma raiz presbiteriana, que tem um outro próximo. Então entendeu? Você tem feridas na sua vida, eu tenho outras feridas na minha vida. Você superou coisas, eu superei outras. Então você é filho de um jogador de futebol, eu sou filho de um pastor. Então os nossos próximos vão variar. E ama o seu próximo. Essa palavra amor, a gente romantizou muito ela. A gente acha que amor é fazer o meu próximo. Não. Amor, talvez, seria fácil substituir por servir. Se doar. Entregar a vida. Isso é amor. Então a pergunta é, como você vai servir? Entendeu? Escrevendo? Falando? Gravando vídeo? Abrindo um canal no YouTube? Limpando casa? Fazendo unha? Cortando cabelo? Se tornando um médico? Jogando futebol? Usando toda a sua influência para transformar algo? Levantando recursos e patrocinando coisas que mudam a vida das pessoas? Aí vai variar. Entendeu? Legal. Quem é o seu próximo e como você vai servir. Né? Legal. Douglas, e isso a gente encontra muito na igreja, porque as pessoas acham que o propósito tem a ver só com a igreja.
local, não necessariamente com uma parada para ser mudada. Né? Então, isso que você falou é importantíssimo. Os exemplos que você deu, obrigado, viu? Sim. Obrigado mesmo. Última, dá uma dica pra gente. Como que eu descubro o meu propósito? Então, talvez alguém tá ouvindo aqui, nossa, eu preciso viver por algo maior. Eu preciso viver por algo que mais segunda-feira saudável. More Monday, summer. Exatamente. Algum passo, alguma... Legal. Eu vou dar uma dica. Uma vez eu estava num evento, tinha um consultor, que era um consultor de igrejas e tal, e ele me falou um negócio interessante. Era um senhor, um cara mais velho, tinha 2 filhos adolescentes. Ele falou um negócio pra mim assim, ele falou, seguinte, quando meu filho chega em casa e tirou 10, eu fico bravo com ele. Eu falo, você não me venha com 10 aqui. Tal. Aí eu falei, pai é maluco, né? O que ele tá falando? Ele falou assim, sabe por quê, Douglas? Porque não é hora de ele se achar bom em nada. Ele vai encasquetar que ele é o cara da matemática. Você me falou, poxa, tive um professor muito bom de física, achei que era para eu fazer engenharia. Sim. Entendeu? E isso poderia ter atrapalhado sua vida. Por quê? Porque é hora de experimentar tudo. Então, o que eu quero dizer com isso? Para começar, diga sim para tudo. Lembra aquele filme, Sim, Senhor? Sim. Do Jim Carrey? Que aparecia e falava assim, diga sim para tudo. Então, eu tive essa fase da minha vida, que era, estamos precisando de ajudar as crianças aqui. Sim. Trabalhei no Ministério Infantil. Os juniores estão com problema. Sim. Estamos de estacionamento. Sim. O coral. Gente, eu fiz parte da dança. Eu sou um ex-ministro de dança profética. Sabia não. Tô brincando. Mas eu fiz parte dos teatros lá, entendeu? Coral. Tentei os instrumentos musicais. E, cara, fiz de tudo. Entendeu? Fiz psicologia. Trabalhava com design. Fala sim para o que Deus o que está aparecendo, os serviços que estão ao seu redor, as dores da sua comunidade. Fala sim. Aí nesse processo vai falar, cara, cantar não é para mim. Entendeu? Mas eu fui. Pô, dançar não tem coordenação motora nenhuma. Aí, pá, você vai, essa parada aqui, não, isso aqui eu curto, hein? Isso aqui eu nem vi a hora passar que eu tava fazendo. Tal. E aí sim você vai chegar na hora de falar os nãos. Porque aí depois você falou, cara, pregar. Pô, cara, design. Pô, cara, computação. Pô, é isso aqui. Aí você falou, não, entendi. Aí agora você vai afundar. Aí agora é foco. Aí sucesso já não é falar assim. Agora sucesso é falar não. Porque vão aparecer propostas que pagam mais. Propostas que dão mais status. Propostas que são aquilo. E aí você fala, não, como você acabou de citar para mim. Sim. Uma proposta de bolsa numa universidade para depois se tornar profissional, não. Entendeu? Sim. Não. Por quê? Porque eu sei o que Deus está me chamando para fazer. Legal. Douglas, muito grato, viu? Que isso, mano. Muito obrigado. Obrigado mesmo pela sua participação aqui com a gente, né? Esses dias aqui conosco e que o Senhor recompense você, tá? Abençoe sua família, sua esposa. Foi um prazer ter você na nossa mesa aqui. Tá? É nóis. E voltando para Bragança, né? Mandei uma mensagem para meu amigo, falei, cara, deu até uma saudade tem que ir lá, imensa. Comer uma linguiça lá. Se Deus quiser. Vou assim. Pessoal, se isso te abençoou, passe para frente, mande para um amigo que tá meio perdido, para uma amiga que tá sem rumo para a vida, que tá pensando em qual é o propósito da minha vida, por aqui que eu preciso dizer mais não ou mais sim. Né? E eu preciso falar esse livro, sem dúvida, pode abençoar a sua vida demais, tá? Deus abençoe você e até o nosso próximo episódio.